Boa noite aos irmãos que estão aqui em nossa igreja, boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet. Nós possamos ter um culto abençoados na presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor ter nos separado esse dia, Senhor, e esse lugar, para estarmos, Senhor, nos reunindo em igreja, para adorarmos e bendizermos o Teu santo nome. Senhor, dirige-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo ao Teu trono de graça, e que o sangue de Jesus Cristo perdoe os nossos pecados, para fazer-nos aptos, Senhor, a entrarmos no Teu trono de graça. Que tudo que fizermos aqui possa ser do Teu agrado. Pai, que Tu possas estar esvaziando aquilo que pode atrapalhar o nosso relacionamento contigo nesse momento, e nos encher, Senhor, com Teu Espírito Santo, para que esse Espírito Santo possa transbordar em nossas vidas. Pai, seja com aqueles irmãos que estão em suas casas, que não puderam estar aqui, não podem estar aqui na Tua igreja, mas que estarão participando, Senhor, desse culto, um culto especial, que Tu possas estar, Senhor, colocando em seus corações a alegria de estarem juntos conosco, apesar da distância, mas com a bênção, Pai, que nos proporciona essa ferramenta que é a internet, de podermos estar também dentro dos lares desses irmãos. Toma cada um de nós em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nesse momento começando o nosso culto, já começamos com a oração, e nós queremos fazer um convite àqueles que pela primeira vez estão assistindo esse culto e que podem nos ajudar. Você pode estar nesse momento compartilhando com parentes, com amigos, e assim ajudando a desenvolver essa ferramenta, porque a internet tem se mostrado uma ferramenta muito útil para a nossa igreja nesses dias, nos quais nós não podemos realizar alguns trabalhos que realizamos aqui em nossa igreja. Os cultos nos lares, o culto na praça, nós estamos em dificuldades com essas programações, mas encontramos nessa ferramenta da internet uma maneira de chegar aos lares, e nós temos a certeza que agora temos lares que estão nesse momento participando desse culto, que está se preparando inclusive para tomar a ceia do Senhor. Então agora nós já estamos em culto, já nos preparando para esse momento de ceia. Se você está aí em sua casa com a sua família, já ajeite tudo aquilo que precisa ser ajeitado, para que na hora da ceia você participe conosco também. A gente sabe que tem famílias que não podem estar saindo de casa nesse momento, porque tem um idoso, porque tem uma pessoa que tem problemas de saúde, mas Deus não vai te privar desse privilégio de estar em comunhão, porque apesar de estar longe, se você está assistindo esse culto, você está buscando a comunhão com a igreja de Jesus Cristo, você está buscando a comunhão com Jesus Cristo. Então eu te convido a já estar se preparando para o momento de ceia, e nós vamos estar realizando daquele jeito que nós realizamos, que é um jeito todo especial, com a ceia, ela colocado para cada irmão aqui individualmente, num saquinho, numa embalagem especial, e assim nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Vamos adorar ao nosso Deus com o primeiro cântico, louvando ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, para que nesse momento possamos estar adorando a Deus com o primeiro cântico. Tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia,
bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Nesses instantes nós vamos estar passando ao nosso momento de ofertório. E se você que nos assiste quer contribuir para essa obra, vai estar aparecendo o número da conta da igreja, o CNPJ. Você pode estar contribuindo das duas formas, fazendo uma transferência através do número da conta e também através do CNPJ pelo Pix da nossa igreja. Bom, nós vamos estar nesse instante passando ao momento de intercessão. E no nosso momento de oração nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral. Hoje nós estamos comemorando um dia em que todas as denominações estão comemorando também. É o dia da esposa do pastor, né? Então, eu esqueci até da Ática, né? A Ática também é esposa de pastor, o Lenine também é pastor de uma outra denominação. E nós queremos parabenizar a irmã Ática que está aqui com a gente nessa noite. Teve de manhã também. Às vezes a gente se esquece que em todas as denominações há algumas datas comemorativas. E é em todas as denominações essa comemoração. A irmã Marisa pede pelo seu enteado e pelo negócio dela. A tia da Michele, enferma. Márcia e a Fátima, que são parentes da Cristina. O Moisés e a Tamires. A Edmeia, mãe da irmã Edir. A irmã Darcy, inclusive a irmã Darcy está internada, irmãos. Vamos orar por ela. Ela foi fazer alguns exames e constatou um problema em seu organismo. Então, nós vamos estar orando pela irmã Darcy, vamos intensificar essas orações. E graças a Deus eu tenho boas notícias da minha cunhada Beth. As sedações e todos os remédios
estão sendo diminuídos, desmame, né, que é chamado de desmame dos remédios, e graças a Deus ela está muito próxima já de estar se recuperando e voltando para sua casa. Cremos nisso. E ainda há a possibilidade de uma traqueotomia se não responder ali ao desmame e à máquina, né? Mas graças a Deus eles estão diminuindo. Ela já está usando a máquina só para colaborar um pouco mais com a respiração dela, mas ela não está necessitando totalmente da máquina. Então louvamos a Deus e um abraço no coração do Oswaldo, e graças a Deus por essa notícia, Oswaldo. A família toda está feliz e nós também, como famílias de Jesus Cristo, estamos. Joaquim Henrique, a criança que tem problemas de coração, a Rosana Carrara, irmã do nosso irmão Wilton, a Benaia, que pede oração por emprego, a Adriana, esposa do André, o Anderson Silva, filho do Amaro, a dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisca, Sara, Antônio Miguel, Nazaré, Thaísa, Carlos Mendes, irmão Isaías, Zaide, os médicos, os enfermeiros, nosso bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, entregamos em Tuas mãos todos esses nomes, todos esses pedidos, Senhor, crendo que todos eles já estão sendo resolvidos conforme a Tua santa e bendita vontade. Cremos nisso. O Senhor já está trabalhando há muito tempo nessas vidas, porque o nosso clamor já tem subido ao Teu trono de graça, e cremos, Pai, no poder do sangue de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, de que esses nomes estão diante do Senhor. E Pai, quando nós colocamos algo diante do Senhor, nós ficamos tranquilos, porque sabemos que é o melhor lugar. E Senhor, nesse melhor lugar, que Tu possas estar com o Teu poder, agindo em cada vida e em cada situação que foi colocada diante do Senhor. Senhor, toma, Senhor, o Teu povo reunido aqui nesse lugar também, que saiamos daqui com uma bênção especial em nossos corações, no nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Só Tu és santo. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar, pois Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só Tu és santo, só Tu és santo.
Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar meditando num texto, apenas em um versículo do texto. Está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, na Almeida Corrigida e Fiel. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Senhor nosso Deus, nosso Pai, toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos, os nossos corações, para que recebamos aquilo que a tua palavra tem a falar a eles, Pai, os nossos corações, para que saiamos daqui, Senhor, ouvindo não a voz do homem, mas a voz de Deus. Fala através do teu servo, Pai, esvazio e enche com teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Quem foi Elias? Elias era um homem simples, ele era tisbita, ele foi levantado por Deus para uma grande obra. Foi um homem levantado para falar com poder e autoridade a autoridade que estava vigente ali em Israel, que era o rei de Israel, e um dos piores reis de Israel. Elias foi levantado para aquele momento, para aquele contexto onde Acabe era o rei e ele não reinava. Quem reinava era Jezabel. Por quê? Acabe, ele era um boneco de fantoches na mão daquela mulher perversa, daquela mulher idólatra, no qual Acabe fazia todas as suas vontades, inclusive implantar o culto a Baal. Num dado momento, o culto a Baal, ele era maior do que o culto realizado a Jeová. Então Baal já estava suplantando o culto realizado em Israel. No capítulo 17, a gente vê que quando ele começa a falar as suas profecias, ele começa a profetizar. A gente vê a autoridade dele quando no versículo 17 diz assim: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ele sabia que era profeta de Deus, sabia que a sua palavra era a palavra que Deus tinha colocado em seus lábios, e ele falou que chuva não haveria. E nesse período, durante 3 anos e meio, não choveu. E nós estávamos falando pela manhã a respeito de como era essa questão da fome, e uma das coisas que traziam fome àqueles lugares era a falta de chuva. Aqui
nós já padecemos com isso. Às vezes há um período muito grande de estiagem, e aí os reservatórios ficam baixos, a gente vê um racionamento de água, a gente vê um racionamento de energia elétrica, a gente já sente isso, mas olha, não passava nem perto daquilo que acontecia naquela região quando não havia água para alimentar os animais e para estar ali cuidando das plantas que existiam naquela região. Nos 6 primeiros meses, ele foi levado a um ribeiro de Querite, onde ele ficava ali, bebia a água daquele ribeiro e era cuidado por corvos. Os corvos iam, levavam o alimento para ele, ele comia esse alimento levado pelos corvos, mas era providência de Deus. E depois, nos 3 anos seguintes, ele foi enviado a Serepta, e ali foi cuidado por uma viúva, e ali ele realizou alguns milagres. Passado o tempo determinado por Deus, da seca, através da profecia desse homem, ele vai ao encontro do rei Acabe. Mas ele não vai ao encontro do rei Acabe apenas para dizer assim, ó, a chuva vai acabar. Ele vai para um desafio. E ele, naquele momento que ele encontra o rei Acabe, ele fala, olha, eu vou falar com você, mas antes eu quero desafiar essa deidade que está em Israel, disputando com o nosso Deus, o Deus Jeová. Eu quero que os 450 profetas de Baal, os 400 de Aserá, subam o monte e ali eles provem que Baal é Deus e que Jeová é Deus. E ali, quem prevalecer, fica como verdadeiro Deus. Alguns estudiosos chegam a dizer o seguinte: foram 850 em cima daquele monte, mas outros chegam à seguinte conclusão, de que Jezabel, ela já estava preocupada de mandar todos os seus sacerdotes para aquele lugar, e ela deixou que 400 de Aserá ficassem lá, cuidando das coisas que eram pertinentes àquelas deidades que estavam ali sendo colocadas em Israel. Então foram 450 profetas de Baal. Independente de quem estava naquele monte, quem prevaleceu naquela batalha, mais uma vez, foi a profecia que estava sendo colocada diante do povo através de Elias. Era um homem poderoso, e naquele momento houve ali aquele embate entre aquelas deidades, que Baal não era uma deidade, mas sim uma deidade criada por Deus. E naquele momento ele diz o seguinte: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Foi a oração que ele fez naquele momento de luta espiritual, de batalha espiritual. Depois que ele fala isso, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto. E aí, todos aqueles que estavam diante daquele duelo entre deuses, eles gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Porque o grito que se fazia diante de Baal era: Baal é Deus, Baal é Senhor, Baal é o Senhor. E depois daquele momento da vitória, o Senhor é Deus. E aí o que acontece? Ele, com toda a coragem, chega para aquelas pessoas e fala: vamos acabar com essa maldição, esses sacerdotes que estão trazendo essa maldição. E aí ele pega a espada, vai de encontro àqueles sacerdotes, começa a matá-los, e aí parte do povo também vai e toma esse tipo de atitude. Mas naquele dia havia uma notícia boa. Quando termina aquele embate, Acabe, assustado com o poder de Deus ali naquele monte, ele ainda recebe uma boa notícia. Ele fala assim: tá vendo? Lá embaixo, olha para lá para baixo. Aí o que você vê? Aí eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão
de um homem. Era o suficiente para mostrar que naquela nuvem, segundo a profecia daquele homem de Deus, Elias, a chuva ia ser abundante. E ele chega para Acabe e fala: corre, porque a chuva vai vir pesada. Acabe, ele monta em cima da sua carruagem e começa a correr com a sua carruagem. De repente a chuva vem. Mas Elias, ele tomado pelo Espírito Santo de Deus também, ele desce daquele monte e sai correndo e ultrapassa a carruagem e chega primeiro do que ele no lugar aonde o rei chegaria. Então, esse era Elias. Por que eu estou colocando, enfatizando tanto esse homem? Esse homem era um homem usado poderosamente por Deus. Esse homem, ele se colocava diante da vontade de Deus, e Deus fazia a vontade dele na vida desse homem. E a primeira coisa é que nós vamos estar tirando como aplicação prática na nossa vida é: independente de como somos, de quão forte nós somos, quão poderosos espiritualmente Deus nos faz, o inimigo, ele de qualquer maneira vai nos afrontar. Ele não vai ter medo de afrontar o homem, jamais. Ah, não, eu não vou de encontro àquela pessoa não, que ela é poderosa. Não, ele vai tentar. A gente vê isso aqui quando Jezabel toma o conhecimento daquilo que aconteceu lá, que os profetas de Baal foram mortos, e que na oração de Elias, depois da oração dele, desce fogo do céu, ela desiste. Muito pelo contrário. Aí que ela fica com mais raiva ainda. E aí ela fala: eu vou matar esse homem. Independente daquilo que tinha acontecido. E ela sabia que se Elias quisesse, Elias poderia também pedir fogo do céu e consumir Jezabel. O inimigo sabe que ele pode sofrer prejuízos enfrentando um homem e uma mulher de Deus, mas ele vai enfrentar, ele vai querer derrubar. Ele não fica acomodado com a pessoa que está forte espiritualmente, não, ele quer derrubar o forte espiritualmente. E o fraco espiritualmente, então? Aí ele consegue prevalecer. Mas até esse homem, a gente viu tantas coisas, tantas facetas espirituais desse homem, ele enfrentou uma inimiga que queria derrotá-lo. Não importa o que a gente faz através do poder de Deus, o inimigo, ele sempre quer destruir. Então, por mais que a gente faça, por mais que a gente tenha o poder de Deus na nossa vida e a gente exerça desse poder, o inimigo vai querer vir de encontro a nós. Nós não podemos pensar que somos os melhores, tá? Porque mesmo se a gente fosse ficar lado a lado com Elias, eu acho que quem prevaleceria na questão espiritual era Elias, tá? O próprio Eliseu, quando ele chega e pede a Deus, quando Elias é assunto aos céus através de um redemoinho, tá? Uma carruagem de fogo divide eles dois. E aí ele fala com Elias: Elias, pede a Deus o seguinte, se eu estiver com você na hora que você for arrebatado, eu possa receber a assunção sua. E aí Eliseu, quando ele chega no momento em que vê o arrebatamento, ele fala assim: Senhor, me dê porção dobrada do Espírito Santo. Alguns dizem o seguinte, que ele queria ser mais do que Elias. Interpretação errada desse pedido. Eliseu não queria ser mais do que ninguém. Se a gente for ver a história de Eliseu, Eliseu era um homem muito humilde em suas atitudes, apesar de ser quem ele era, também espiritualmente forte, um homem de Deus. Quando ele pede porção dobrada do Espírito Santo, é porque ele se achava tão inferior que ele precisava 2 vezes mais para poder continuar o ministério exercido por Elias. Ele pediu aquilo com humildade.
não com arrogância, não para ser melhor, mas é porque ele achava-se num patamar muito baixo e ele precisava de muito mais para poder exercer a sua função profética. Então, se Elias ele foi afrontado pelo inimigo, nós também não podemos nunca nos achar prontos para enfrentar o inimigo. Nós temos que estar sempre buscando estar preparados para enfrentar o inimigo, mas não achando que somos alguma coisa. Muito pelo contrário, nós devemos estar sempre confiados no Senhor para essa batalha, para esse confronto com o inimigo, que é algo que nós não podemos adiar, porque ele está aí justamente para fazer guerra contra todos, contra toda a humanidade, não só contra os crentes. Quando não ouvimos a voz de Deus, acabamos ficando vulneráveis. Elias, quando ele recebe a afronta do inimigo, ele começa a tomar algumas atitudes. A primeira, ele fez um distanciamento da posição onde o Senhor colocou ele. Era para ele estar naquela caverna? Não. Era para ele estar em Israel. Falando com quem? Com os reis, com Acabe, com Jezebel. Ele tinha que estar profetizando em Israel. O lugar onde ele deveria estar era Israel. E ele sai para ir para um refúgio, uma caverna. Ele se isola nesse lugar. Ele se separa inclusive do seu moço que o acompanhava. Ele tinha também alguém que estava sendo preparado para aquele momento, e aquela pessoa era Eliseu. Ele se isola e fica sozinho. Ele pede a morte. Olha só como é que a gente vê alguém tão equilibrado, alguém com tanta condição espiritual, mas aquele homem ele entra o quê? Num estado de depressão. Estado de depressão. Às vezes nós nos assustamos quando a gente ouve assim, o pastor da igreja tal se suicidou. Mas como? Ele pregava com o poder de Deus. Mas como? A sua igreja era uma igreja poderosa. Mas como isso aconteceu? Às vezes aconteceu essas três coisas. Ele saiu daquele lugar onde Deus queria que ele estivesse, fazendo aquilo que ele deveria fazer, ou ele se isolou, ele não falava nem com a esposa, não falava com ninguém, os dramas sentimentais que estavam ali atormentando a sua cabeça, e ele entrou num estado depressivo no qual ele não procurou cuidado. Mas mesmo naquele momento ali, em que ele estava passando por aquilo tudo, Deus não o deixou só. Isso é que é importante. Deus não o deixou só, que é o próximo tópico que a gente vai estar falando. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós ficamos vulneráveis. Então nós precisamos estar sempre atentos ao que Deus quer falar aos nossos corações, buscando aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque se nós nos isolarmos, se nós tomarmos uma decisão aonde, bom, eu quero fazer isso da minha vida e vou fazer isso da minha vida, e decidir por si só, sem consultar a vontade de Deus, nós podemos chegar à caverna. E depois que estivermos dentro da caverna, pode ser um momento difícil de nós sairmos. Como não deve estar sendo difícil para muitas pessoas que estão dentro das cavernas, em suas vidas, desse lugar de isolamento, um lugar onde Deus não queria que elas estivessem, como
não está sendo difícil para essas pessoas saírem de dentro desses lugares, onde as cavernas sentimentais, onde os problemas estão lá, deixando a pessoa mais no fundo dessas cavernas? E as pessoas não buscam a ajuda de ninguém, elas ficam conversando consigo mesmas, e o papo que elas estão travando entre elas não é um papo muito animador, porque quem está aconselhando é um coração que está isolado, é um coração que está enfraquecido, é um coração que está deprimido. Então ele não vai conseguir resolver os seus problemas com ele mesmo. O problema, você tem que resolver os seus problemas com você mesmo. Não dá, não é assim. Aí ele pode estar nesse momento pedindo a morte, e pode estar até pensando em pensamentos de morte. Mas Deus, Ele não nos deixa só. Por mais que tenha alguém nesse momento que futuramente vai ouvir esse culto, que está ouvindo esse culto, está dentro de uma caverna, deixa Deus chamar, ouça a voz de Deus. Ele está querendo falar conosco, está querendo nos tirar desse lugar. Mesmo na sua fuga, na sua depressão, Deus não esqueceu de Elias, e Deus não se esquece de nós. Deus sabe dos processos da nossa vida. Às vezes nós vamos ter que passar por alguns processos na nossa vida. Já falei aqui do barro, Jeremias, vai lá, dá uma olhadinha no oleiro, como é que ele faz. É um processo. Deus precisa colocar as nossas vidas num molde no qual Ele tem preparado para nós, e quer nos moldar da forma dEle. Olha, e nós somos tão assim peculiares, nós somos tão diferentes uns dos outros, que me surpreende alguns fatos. Por exemplo, a íris dos olhos, nenhuma íris é igual à íris de uma outra pessoa, né? A nossa digital, nenhuma digital é igual à digital de uma outra pessoa. Por exemplo, se nós formos cadastrar uma biometria, cadastra a biometria dessa mão aqui, o meu fluxo sanguíneo, ele é diferente de todos os fluxos sanguíneos dos irmãos que estão aqui em todo o mundo. E ainda tem mais. Se eu pegar essa mão aqui e colocar no lugar da que eu cadastrei como biometria, e colocar essa daqui, não vai ler, porque o fluxo sanguíneo da mão esquerda é diferente da mão direita. Olha como é que Deus, Ele precisa moldar de uma forma diferente cada um de nós. É um vaso diferente, cada pessoa é uma pessoa diferente. Mas o barro precisa estar nas mãos do oleiro. O processo precisa ser acabado, mas nós precisamos colocar Deus nesse processo. Porque se Deus, Ele não entrar nesse processo, Ele não vai cuidar de nós no momento do processo, que pode ser um processo doloroso, um processo difícil, e que Ele muitas vezes tem que deixar chegar até o final, porque Ele no caminho, Deus poderia ter chegado para Elias e falado assim: Elias, para Elias. Os primeiros dias, Elias, você está indo para onde? Deus falou isso com Elias, quando ele começou a sair para ir para o monte, para ir para aquela caverna. Elias, para Elias, vai para onde? Ele deixou Elias indo, e Elias caminhando com os seus pensamentos depressivos, com a sua derrota. Derrota de quê? Elias tinha sofrido alguma derrota? Nenhuma. Ele só tinha colhido vitórias até aquele momento, para nós vermos que até no meio das vitórias, até no meio das conquistas, pode surgir um processo depressivo na nossa vida. Nós precisamos do cuidado de Deus na nossa vida. Os sentimentos nos enganam, nosso coração é enganoso, a palavra de Deus diz isso. E aí Deus deixa Elias sair por aquela caminhada tortuosa de 40 dias, até aquele lugar. Chegando lá na caverna, dentro da caverna,
ele pergunta: Elias, o que fazes aqui? E aí, o Senhor diz para ele assim: volta, Elias, volta do lugar aonde você veio. Ele teve que caminhar 40 dias até a caverna, e aquela caverna não era o lugar onde Deus queria que ele estivesse, mas daquela caverna ele saiu curado. Mas ele, quando estava dentro da caverna, Deus deixou ele fazer as suas justificativas, e a primeira justificativa que ele fala é a seguinte: tenho sido zeloso pelo Senhor. Era verdade. Até aqueles que são zelosos pelo Senhor podem enfrentar um processo doloroso, sentimental, espiritual, circunstancial. Nós sempre falamos isso. Não está livre dessas coisas. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Verdade. O povo tinha deixado a aliança com Deus e tinha começado a estar adulterando com outros deuses. A palavra espiritual para esse processo era um adultério espiritual. Eles derrubaram os seus altares. Verdade. O próprio altar, onde foi feito ali um embate, onde foi feita a disputa, o altar estava quebrado. Elias teve que restaurar primeiro o altar para depois oferecer o sacrifício. Eu fiquei só. Mentira. Mentira. Aí Deus começa a falar: olha, tem 7.000 pessoas que não se prostraram a Baal, nem beijaram a sua face. Procuram tirar minha vida. Mentira. Não procuram, não era plural, era uma mulher apenas que procurava tirar a vida daquele homem. E olha, quando nós buscamos qual vai ser o confronto que o inimigo está preparando para nós, às vezes o confronto, ele se tornou grande porque nós o fizemos grande. Jezabel era maior do que 450 pessoas? Claro que não. Jezabel era maior do que o fogo que desceu do céu? Claro que não. E Jezabel era maior do que o poder que Elias tinha. Elias ressuscitou o filho de uma viúva que morreu, ele foi lá e ressuscitou. Eliseu também fez isso também em seu ministério. Ele podia fazer isso, mas ele não podia enfrentar uma simples mulher. Aí ele diz: procuram tirar-me a vida. Aí o Senhor chega para ele e fala assim: volta, Elias, volta pelo caminho que você fez. Eu estava vendo aqui qual era a distância em que estava acontecendo toda essa caminhada, toda essa peregrinação. Elias, do lugar onde ele saiu para ir para aquele monte, onde ele estava, para aquela caverna, durante 40 dias ele caminhou 290 quilômetros. Mas foram 290 quilômetros para alguém que estava numa condição de depressão. Então, como cada passo para ele era pesado, né? E também com dificuldades de alimentação, precisando de água, estava ali, caminhando 290 quilômetros. Aí, quando Deus manda ele voltar, fala assim: volta pelo caminho que você veio. Ele teve que voltar e depois ele teve que ir primeiro em Damasco. Vai primeiro na Síria, então você vai ungir o rei da Síria primeiro. Aí eram 480 quilômetros para voltar. Está vendo como é que é mais difícil voltar? Quando nós tomamos a caminhada para ficarmos distantes da vontade de Deus, quando nós não obedecemos, quando nós procuramos fazer o nosso próprio caminho, como fica pior?
né? É muito mais fácil estarmos obedecendo à vontade de Deus e fazendo a sua vontade. Vamos desprender muito menos força. Mas naquele momento que falou assim: Elias, volta. Elias volta um outro homem. Ele volta ungindo o rei da Síria. Ele volta ungindo o rei de Israel. Ele volta ungindo também Eliseu. Ele volta fazendo toda a obra que ele precisava fazer. E volta com muito mais intimidade com Deus. Tanta intimidade com Deus, de que ele não ia fazer um caminho que todos nós vamos ter que fazer um dia. Quando ele volta para ser arrebatado por Deus. Ele volta com muita intimidade. Essas pessoas que mais tiveram intimidade, que andaram com Deus, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Elias voltou com tanta intimidade que Deus falou assim: Elias, pelo caminho da morte você não vai. E era o mesmo que estava pedindo o quê? Senhor, eu quero a morte. Alguém que não ia enfrentar a morte. Ele falou: os profetas já foram mortos, as pessoas que estavam fazendo a tua obra já foram mortos. Elias, o que eu tenho para você é uma história diferente. Não é a tua história, é a história que eu tenho para você. É diferente. Volta, a história vai ser diferente. Não é igual. Você não vai comparar a história da sua vida às outras histórias que aconteceram da sua família, dos profetas que morreram. Deus não falou: você não vai morrer, Elias. Mas quando ele sai daquela caverna, pronto, a história volta ao que era o original. Nós é que queremos escrever uma outra história. A história que Deus quer escrever para a nossa vida é uma história de começo, meio e fim. A nossa história, sem ser escrita por Deus, é uma história confusa. É uma história que vai por caminhos tortuosos, caminho de perdição. Mas a história escrita por Deus é a história de salvação. É a história escrita por Jesus Cristo. Que você possa estar nesse momento ouvindo a voz de Deus dizendo para você: volta, vem para mim, converta o seu caminho, converta-se dos seus caminhos. Conversão é isso. Então nós estamos indo numa direção, espera aí, eu não vou para lá não, eu vou voltar, eu vou convergir. Não vou para aquela direção não, porque aquela direção vai para a perdição. Eu vou retornar, porque esse é o caminho certo. O caminho certo está no convite de Deus. Volta para mim, volta para aquilo que eu quero para a sua vida. E você possa estar ouvindo esse clamor de Deus ao seu coração: volta-se para mim. Você que está perdido, você que está vivendo um momento difícil na sua vida, um momento sentimental, um momento de confusão, um momento de falta de paz, nos caminhos do Senhor a paz, nos caminhos do Senhor a direção para a nossa vida. Amém? Vamos estar nesse momento, passando ao momento da ceia, chamar os irmãos diáconos que estão aqui para ficar comigo aqui à frente. Nós estamos nesse instante já entrando no momento de ceia. Se você está na sua casa, é crente em Cristo Jesus, é membro de uma igreja, batizado, e você pode estar nesse instante celebrando a ceia do Senhor, não vamos nos privar desse momento. Eu sei que muitas pessoas estão em suas casas porque não podem estar saindo, e muitos têm nesse momento de celebração um momento importante na sua vida espiritual. Meu pai, ele foi pastor durante muitos anos, e ele sempre dizia: olha, ser uma coisa tão importante
nós estarmos relembrando de que a ceia tinha que ser celebrada em todos os cultos. Não porque vai trazer algo especial à nossa vida, uma graça especial. A ceia não é perdão de pecados, a gente sabe disso, tá? A ceia, ela não vai trazer, acrescentar à nossa vida espiritual alguma coisa. Só buscando ao Senhor que nós vamos ter aí a nossa vida acrescentada com a sua palavra, com a comunhão, com a oração. Mas a ceia, ela faz relembrar aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Não há nada mais importante do que isso. Não há nada mais importante a ser celebrado do que a salvação, do que a graça da salvação. E a ceia, ela nos mostra esse momento em que Jesus Cristo, celebrando com os seus discípulos, pegou os elementos da ceia e ordenou à sua igreja que fosse celebrado como memória da morte, que foi morte de cruz, e ali o Senhor se entregou por nós para a salvação da nossa alma, da nossa vida. Nós vamos estar nesse momento abrindo aí os elementos aí, colocando na mão, e nós vamos estar louvando a Deus com o primeiro cântico, com o cântico que vai ser colocado nesse instante de ceia. Jesus, o plano perfeito. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer
chegar no fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. A palavra de Deus, ela nos ensina como devemos celebrar a ceia do Senhor. Algumas coisas, elas, nesse momento de pandemia, nós tivemos que adequar. Por exemplo, a questão de distribuir a ceia, os diáconos da nossa igreja distribuíam, agora nós estamos tendo que fazer da maneira mais higiênica possível, aonde nós fazemos aqui, separamos esse alimento para uma pessoa e aí entregamos aqui o refil para os irmãos estarem celebrando esse momento. Fere a palavra de Deus? Claro que não, tá? Hoje nós temos também a impossibilidade de alguns irmãos estarem na igreja, mas eles estão com o seu coração na adoração nesse momento, e estão em suas casas. Vão ser privados desse momento? De maneira nenhuma. A palavra de Deus não é ferida quando nós também estamos orientando de como deve ser feito esse momento. Então a palavra de Deus, eu tenho certeza que não está sendo ferida agora nesse momento. Se você é batizado, se você tem o elemento do pão, se você não tem o cálice de uva, mas se nesse momento você entende que o elemento que você tem do seu lado, ele representa o sangue de Jesus Cristo, e simboliza esse sangue, ele pode ter a cor que ele estiver. Se você está celebrando com um suco de uma cor diferente, sabe aonde é celebrada a verdadeira ceia do Senhor? Não é externamente, é no coração. Sabe aonde é feita a adoração? Não é externamente, é no coração. Então, se o seu coração está chegando ao trono da graça do Senhor, você está celebrando verdadeiramente a ceia do Senhor. Se você está agindo dessa forma, que eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto, ele não fala esse, os elementos vão continuar, os elementos pão e suco de uva, ou vinho, ou qualquer outra coisa que estiver nesse momento diante de você. É partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor
até que venha. E olha, eu posso afirmar, nunca esteve tão próximo dele estar conosco. Muito em breve essa ceia estará sendo celebrada nos céus. Amém. Por tudo aquilo que eu tenho visto. E eu preciso falar isso à igreja. Eu preciso falar a você que está nos assistindo pela internet. Desperta para isso. Desperta para a tua vida. Entrega a tua vida para Jesus. Porque quando Ele estiver voltando, só vai celebrar essa ceia com aqueles que são dele. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Tomar a ceia não vai depender de nós que estamos aqui dizendo para você tomar. Vai depender de você mesmo. A análise que você fizer nesse momento. Se você tem diante de Deus a sua vida sendo dirigida por Ele, você tem feito tudo aquilo, ou tem procurado fazer tudo aquilo que agrada a Deus, trilhando os caminhos do Senhor, você possa examinar o seu coração agora e estar participando desse momento de ceia. Comamos o pão e bebamos o cálice. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por mais uma vez a tua igreja estar reunida aqui. Nós estarmos celebrando essa ceia aqui nesse salão de culto. E aqueles que estão em seus lares com os corações contritos, estão também celebrando esse momento conosco. Obrigado por esse privilégio de podermos, como Igreja Batista em São José do Embaçaí, estarmos orientando e estarmos dirigindo esses irmãos que estão diante desse momento de celebração. Momento no qual nós estamos dizendo para o Senhor: volta também, Senhor. Assim como o Senhor nos chamou, volta para a sua presença. Nós queremos dizer com essa ceia também: volta e nos leva contigo para celebrarmos essa ceia com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque apesar de tantas dificuldades, apesar de às vezes parecermos fortes ou até procurarmos ser fortes, em meio às batalhas contra o inimigo, quem nos fortalece é o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um caminho proposto para nós e que nós nos desviamos, Senhor, se realmente nós quisermos. Mas, Pai, que em cada processo da nossa vida, como foi nos ensinado, a Tua mão esteja nos moldando, a Tua mão esteja nos orientando e nos conduzindo até o momento em que nós despertemos e possamos voltar, Senhor, novamente ao convívio contigo, a uma comunhão perfeita. Dá-nos essa comunhão perfeita, apesar de sermos imperfeitos. Nós queremos uma comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada pelos desertos, na nossa longa caminhada pelas cavernas que ainda devemos entrar, mas que em todas elas o Senhor possa estar com voz suave, nos chamando para o encontro contigo. Amém. No nome de Jesus. Amém. Quero agradecer os diáconos que vieram aqui à frente. É tão diferente, né? A gente não poder contar com os irmãos aqui distribuindo, nem orando, porque a gente tem os microfones, a gente falando neles, mas a gente quer fazer menção aqui dos 4 diáconos que nós temos: nosso irmão Mazaniel, nosso irmão Josias, nosso irmão Paulo, nosso irmão Jorge, que estão aqui conosco, orando por esse momento de celebração. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós vamos estar adorando a Deus com mais 2 cânticos, né? 2, um só. E logo depois que nós louvarmos com esse último cântico, nós vamos ter uma homenagem e orarmos, né,
nós vamos passar a uma homenagem final à esposa do pastor. E eu quero convidar a Cristina para estar aqui à frente. Ela vai estar recebendo aqui uma lembrança em nome da igreja. E ela pediu para que eu entregasse a ela esse presente hoje, porque se a gente entregar para outro irmão, não vai poder abraçá-la, né? Então eu vou estar abraçando em nome da igreja ela, e nesse momento representando toda a igreja na entrega dessa lembrança. E depois nós vamos ter um vídeo especial da esposa do pastor. Vamos estar louvando a Deus. Vamos ficar de pé? Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ela falou assim, esse abraço é para representar toda a igreja, com certeza. A gente está tendo que se afastar de abraçar, é o momento, né? Mas eu vou pedir aos irmãos que logo depois do culto, os irmãos que querem, né? Que quiserem dar um toquinho, quiserem um cumprimento, nós estaremos à porta. Eu, depois do que o meu irmão me falou, pastor, sentindo tanta falta do senhor ali na porta para nos cumprimentar, eu falei, eu vou, mas eu vou respeitar. Aqueles que quiserem já dar um tchauzinho, pode dar um tchauzinho também, né? Sem o toquinho, mas esse daí é o presente da nossa igreja, né? Você vai botar bastante dinheiro, que ele falou? Os irmãos podem se assentar, nós vamos estar orando e logo depois nós vamos passar um pequeno videozinho e depois eu estarei indo à porta cumprimentar os irmãos junto com a Cristina. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo, seja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vamos estar agora acompanhando o vídeo. Coração do rei faz o deserto florescer. Uma mulher de fé é incansável na esperança, traz da lembrança o bem de Deus e não desistirá jamais. Uma mulher decide orar e derramar o coração,
Deus não negará o seu melhor a uma mulher de fé, uma mulher. Quando uma mulher decide orar e leva os sonhos ao Senhor e ora mesmo pra valer, Deus responderá com o melhor a uma mulher de fé, uma mulher de fé.